Deus. De glória, o céu derrama glória, porque a igreja vem arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre levantando um exército de vidas. É a igreja santa, aqui perseguida. Pela Discord. A voz é muito forte, nada pode abalar. Por isso o inferno vive a chorar. Lembrando cativeiros pra salvar alguém. A igreja vem, a igreja vem, com aquele que brilha mais que a luz do sol. A vez que eu vou Se sonha do mar, você é um libertador de glória. O céu derrama glória, porque a igreja às vezes eu não gosto. arrebentando com as portas do inferno, com barulho de milagre. Glória a Deus. Começando nosso projeto na rádio, que Deus abençoe a todos nessa noite, em nome de Jesus. Vou mandar um abraço para as Maria lá, para Cláudia Maria e para Tati Maria. Que Deus abençoe vocês, minha prima e minha mãe, em nome de Jesus. Acho que tá dando retorno. Glória a Deus. Tá bem alto. Tá alto, né? Tá. Melhorou? Glória a Deus. Tá alto aí, tá bom. Agora ficou bom. Então, vamos lá. Esta quarta-feira abençoada por Deus, mesmo que tudo esteja caindo dos gols, vamos dar glória a Deus. Em nome de Jesus. Tudo porque... Mas eu acho que É triste, né? Tá dando eco. Mas é só aqui no rádio não tá. Pode não. Que Deus venha abençoar a noite de cada um dos ouvintes que nos acompanha nesta quarta-feira, abençoada por Deus. E não foi mérito de você estar de pé neste dia, e sim a graça salvadora que nos concede esta oportunidade. Que Deus venha derramar sobre a tua vida as mais ricas bênçãos que há em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, porque somos feitura dele e vivemos por meio dele. Que Deus venha cada dia mais renovar em ti a fé, a esperança em Deus, e espere nele firme, sabendo que você tem um Deus vivo, um Deus forte, soberano e um Deus eterno. Que Deus abençoe a tua noite e obrigado por nos oportunizar de poder falar da palavra de Deus nesta noite. Não entendi. Tá falando bonito? Eu não. Oportunizar. Eu vou me dizer quando ele dá Ele dá uma bugada, né? dá uns faniquitos. Não vou me preocupar Não sei. com as perseguições, as pedras que me Não lançam. sei. Jesus está por perto. Oi? Que falei? Tem tudo de galinha pintadinha. Posso descansar. O poder do desburger funciona. Então, damos nosso pontapé inicial, nosso último culto da semana, o culto que antecede o... que é? Estamos jogando bola. Então, vamos iniciar. O culto que antecede o final de semana da balada do projeto. Eu tenho certeza que você que estará conosco... Não te assunto negativo. Não é? Não é. Você que estará conosco ali no dia 11, a partir das 22 horas, fazendo uma festa abençoada para Jesus. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção em nossas vidas. Hoje estava conversando aí com o Luan, que vai estar ali presente. Agora tá super bom. Estava conversando com o Luan, que vai estar ali presente ali. Estava me pedindo endereço ali da igreja, ali confirmando presença de mais algumas pessoas, seguidores da FNB, que vão estar presentes lá também. E vai ser uma bênção de Deus para a nossa vida. Que Deus vai... tem mensagem. Pode falar, hein?
Tô esperando tu falar sobre a balada do projeto. Tá. Vai ser uma bênção na sexta-feira, Tem que ser no tardio pra sábado. falar. Tardio, tá. No sábado ali, você que está aí acompanhando aí os dias que temos anunciado, vai ser uma bênção para a honra e glória do Senhor. O Christian, lá da São Jorge, lá o Tite, que Deus te abençoe, Tite, tu, a Ju e as tuas crianças aí, em nome de Jesus. Deus abençoe. E tenho certeza, cara, você que vem, não esqueça de trazer aquele quilinho abençoado para nós estar fazendo as cestas básicas, que nós vamos entregar ali nos bairros ali. Até o Christian aí pode me dizer aí como é que se chama aquele abaixo da onde tu mora aí, ali para perto da 16, ali embaixo, eu não me lembro como é que se chama. Aquele local ali, o Christian mora bem perto ali, se puder me informar como é que se chama aquele local ali. Nós estivemos ali junto com a ONG do Abreu, e nós vimos ali que são bem desprovidos ali as pessoas, então nós estamos pedindo as pessoas que vêm na balada trazer 1 quilo de alimento para nós. Vai ter uma caixa bem abençoada na porta ali, onde que vão estar recebendo, e depois nós vamos estar confeccionando as cestas básicas para entregar. E você que queira nos ajudar, queira estar conosco ali montando as cestas básicas, ou até indo no dia entregar juntos, também vai ser bênção para a nossa vida, para nos ajudar bastante, em nome de Jesus. E convide mais um para vir. Eu tenho certeza que vai ser uma noite de adoração, uma noite de palavra, de busca, e muitos vão ser renovados pela palavra de Deus. Mano Pedro, que vai vir lá de Gravataí, eu acho que é, ou Cachoeirinho, que vai trazer a palavra, vai trazer um louvor também. É uma bênção. Você que quer saber, quer conhecer quem é, procure aí no Facebook Pedro Êxodo. Pedro Êxodo. Mano Pedro. Cara, uma Só no Facebook? Tu não vai conseguir. Mas pode entrar pelo meu lá e olha pelo meu, que eu sei que tu tem acesso. Então, pode falar. Posso falar, João? Pode falar. Tá. Tem mais o Mano Lucas também, lá de Porto Alegre, do bairro Rubem Berto. Eu ia falar Sarandi. Aí eles ficam bravos quando falam Sarandi. É do outro lado. E vai ser uma peça de Deus, né? A gente está aí intercedendo por este... Não, é que vai ter mais, né? Tem o Maurício. Sim, tem mais os... o Maurício o sobrinho da Nájila. Exatamente. Tem a Banda Dorai, tem a FNV, tem o Jefferson Desbravador, tem os Manos do Rap. Tem bastante irmãos para louvar a Deus. Em nome de Jesus, cara. E você também vai para lá para louvar a Deus. E adorar, né? Abre a tua boca de profeta e adora. Se não conseguir abrir a boca de tanto choro também, né? Mas se quebrantar diante de Deus, eu creio nisso, no agir de Deus, porque as pessoas, as almas, elas estão sedentas, né? Da palavra de Deus, da palavra genuína de Deus, né? E hoje ainda falava com os irmãos e a gente vê ainda que tem uma dificuldade muito grande do aceite da palavra de Deus simples. A palavra é simples, né? Que a palavra é simples, as pessoas querem fazer... que quer fazer rodeio. Rodeio em cima da palavra. Né? Irmã Laura Silveira, que Deus te abençoe, Laura Silveira, em nome de Jesus. E é importante a gente pegar, e eu ainda falava com o irmão, a Bíblia é o caminho para nós. A gente tem que ler a palavra de Deus, nós temos que ler a cada dia capítulos, versículos, para que não venha a ser tirado fora do contexto a palavra de Deus, porque isso é perigoso. E eu falava com ele e ele ficou bem chateado comigo, né? Porque é o irmão do antigo ministério ao qual eu fazia parte, né? Onde muitos eles estão... Mano, tu não vai falar com o ministério? Não vou falar. Não é necessário, não é importante, né? Às vezes é para causar divisão. Né? Se eu não falando qual ministério que eu tô, a denominação que eu tô, já tá uma discussão tremenda, imagina se eu falo qual ministério. Isso daí tem os contra. Tem alguém? Tem, é uma coisa que eu acho bizarra, né, irmão? O irmão Leandro estava falando sobre isso. Aí o Leandro até disse, não, ele vai deixar para falar no dia da balada. Não vou falar, irmão, não vou falar. Porque a palavra de Deus, ela diz, né, irmãos, se tu vai fazer com que o teu irmão peque, não faça. Não faça. Não induza ele à murmuração, ao escândalo. Então eu me abstive de falar, não acho necessário falar qual a denominação que eu estou fazendo parte, mas eu quero falar que é uma igreja, é uma denominação que leva a palavra de Deus.
Isso que é importante. E eu já tô sofrendo bastante repreensão já, que muitos têm a ideia de que eu já estou desviado, né? Então, isso é perigoso demais, mano. Tu não ter um amparo bíblico, às vezes, e tu pegar e já julgar as pessoas. Né? Então, a gente tem que entender que, por mais que não faça mais parte do ministério, ainda mesmo assim eu oro pelos irmãos, porque são meus irmãos em Cristo. Né? Eu jamais vou me levantar contra o ministério, então é uma questão mais de obediência. Né? Então, a gente tem que obedecer a palavra de Deus e seguir firme, né, nessa caminhada. E hoje a Larissa ainda falava assim que a questão da mudança que teve, né, a questão do Israel em si, né, como pessoa, como cristão em si. Então eu fico grato a Deus, né, por ter essa... Agora tá maior. Agora tu pertence a Cristo. Irmão, eu não vou dizer que foi um livramento. Não. Mas eu estou bem tranquilo, porque eu tive o amém do meu pastor, o amém do meu encarregado também da congregação, e eu já sabia, certo, que muitos iam se levantar. Então, eu não posso pegar e ir contra a palavra de Deus, e sim mesmo orar, né, uns pelos outros, coisa que muitos não estão fazendo. Né? Mas eu glorifico a Deus pela vida de cada um, e continuo orando uns pelos outros, né, porque assim o nosso mestre nos ensinou. Né? Mandamento novo. Amai-vos uns aos outros. Eu quero já meditar, irmão, de imediato, se possível, se com a tua permissão, na palavra de Deus, não na palavra de Israel, nem do Filipe. Nem na Bíblia na Bíblia do Samuel, nem na da Ju. Nem no ministério deles, né? Isso é importante a gente frisar. Eu quero falar da palavra de Deus que se encontra na segunda carta de Paulo aos Coríntios. E o livro de Corinto a igreja em si, em Corinto, é uma igreja bem complicada, né? Mas eu gosto de trazer, e é necessário que traga a palavra de Deus para a atualidade, porque a igreja em Corinto era uma igreja perversa, era uma igreja terrível. E os leitores da palavra de Deus sabem a história da igreja em Corinto. E a gente vê que Paulo ele traz somente uma coisa, e a gente não vai cansar de falar que Paulo ele traz somente uma coisa, que é a necessidade, que é necessário, que é Cristo, e este crucificado. Então, a ideia de Paulo nunca foi tratar ninguém mal, nunca foi excluir pessoas, a não ser aqueles que estavam fazendo mal à obra de Deus, se dizendo irmão e não era irmão, aonde cultuava a deuses estranhos, aonde eles traziam adoração a deuses na cidade de Corinto, e depois iam cultuar a Deus juntamente com os demais irmãos. Né? Tanto é que ele fala assim, aquele que se diz irmão, não tenha como irmão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, e é uma coisa que eu quero deixar bem claro, irmãos. Muitos não querem e muitos vendem um evangelho assim hoje. O evangelho do não sofrimento. O evangelho da não dificuldade, da não angústia, é um evangelho fácil, mingauzinho, barbada. E Paulo ele traz totalmente ao contrário do que muitos pregam hoje em dia. E eu quero trazer juntamente com os irmãos esta passagem do capítulo 1, do verso 1 até o verso 9, que é uma alegria para nós poder ler isso e aprender com Paulo a respeito da espera em Deus, da espera em Cristo, que é o nosso Salvador, que é o nosso Consolador. E ontem eu até falei no programa a respeito do Emmanuel, que é Deus conosco, que muitas vezes a gente esquece isso. Em meio às dificuldades, em meio às tristezas, dores desta vida, a gente Deus, que muitas vezes a gente enche a boca para falar que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo.
A gente enche a boca muitas vezes para falar assim, mas no meio da angústia e tribulação nós não nos lembramos disso. Porque nós queremos resolver tudo do nosso jeito, da nossa forma, com as nossas forças. E aqui Paulo ele traz totalmente um ensino para nós. No verso de número 1 do capítulo 1 da segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele fala: Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. E Timóteo, nosso irmão. E quando a gente fala que Paulo, ele é um apóstolo que ele teve por escolha Deus o escolheu. E quando a gente fala que Deus, a vontade de Deus predomina e domina sobre tudo e sobre todos os seres vivos da terra, muitas vezes pessoas não aceitam isso. Eu digo pessoas, não pessoas ímpias, não pessoas descrentes, mas pessoas crentes que professam a fé em Cristo. E tem como seu Deus o Deus do universo, mas muitas vezes não aceitam isso. E eu falava isso com o irmão hoje, que Paulo ele não queria ser apóstolo. Paulo ele não queria seguir Cristo. Paulo ele queria matar os cristãos. Ele queria esquartejar, ele queria torturar, ele queria fazer mal ao povo de Deus. E Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, porque a vontade dele não era essa. A vontade do homem é seguir a Deus. O homem não tem essa capacidade de querer seguir a Deus. Porque Paulo mesmo ele diz que o bem que eu não quero... Não, peraí. Vamos para Romanos. Eu não vou ler e não vou chutar. Fazer, esse eu não consigo. Exatamente. O mal eu consigo. Porque o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que não quero fazer, esse eu faço. Ora, se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita coisas boas. Pois o querer está presente em mim, mas o executar o bem eu não encontro. As pessoas conseguem distorcer a palavra de Deus. E a gente tem que estar amparado pela palavra do Eterno. E Paulo, ele traz que a vontade não foi dele virar um apóstolo de Cristo. Porque a vontade dele, como eu falei, como os irmãos conhecem a história de Paulo, a trajetória de Paulo, a conversão de Paulo, foi que ele queria matar os cristãos. E Timóteo, nosso irmão, a igreja de Deus que está em Corinto, com todos os santos que estão em toda a Acaia. Irmãos, a igreja, mesmo sendo difícil, mesmo sendo complicado o envolvimento dos irmãos entre si, a comunhão de alguns, por mais que eles faziam coisas erradas, Paulo ele traz mais um conforto a eles. Com todos os santos, tratando eles como santos, santificados não por eles, mas santificados através da graça que há em Cristo Jesus, que estão em toda a Acaia. Graças e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Paulo ele não traz arrogância da parte dele para com os irmãos que estão fracos na fé. Ele não traz nenhum apontamento e nenhum julgamento. Ele traz ainda o amor e a graça de Cristo sobre os irmãos. Bendito seja, olha como Paulo traz todo o amor de Deus para com os irmãos. Ele já traz toda a questão de bênçãos que há no nome de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e o Deus de toda a consolação, que nos conforta em toda a nossa tribulação. Onde eu falei ainda há pouco que os cristãos hoje não querem sofrer. É impressionante a capacidade de muitas vezes nós não querermos sofrer. E se tu for ver, a palavra de Deus, ela fala o seguinte, que o sol e a chuva, ela cai, ou o sol nasce para o justo e para o não justo. Então a misericórdia de Deus nasceu para você e nasceu para o injusto também. A misericórdia de Deus é que domina e predomina sobre a vontade humana. E muitas vezes as pessoas acham que estão vivas por si só, pelas suas obras.
A obra não vai levar ninguém para o céu. O que leva a pessoa para o céu é a fé em Cristo Jesus. E você tendo fé em Cristo Jesus, você fará boas obras, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação. Eu me lembro que a irmã Karine esteve aqui, Karina esteve aqui na rádio, e ela disse que estava bem angustiada, atribulada, passando por uma dificuldade tremenda, e as pessoas vinham e falavam com ela, e contavam as suas dificuldades para ela. E a gente vê que Deus, ele usa, por quê? Porque você passou já por tribulações. Quantos de nós já não passou por tribulações e quantos de nós ainda irão passar por tribulações? Mateus 5, 45 e 46. Não espere você que você não vai passar, que você vai passar ileso. Não, isso daí acontece com todo mundo. Vai acontecer com todo mundo. E essa palavra, o pastor, ele ministrou essa palavra aqui lá no domingo passado. E era uma passagem que vinha me tocando já, irmãos, porque tribulações que nem a gente fala, a recém falou, todos nós temos. E muitas vezes nós, no meio da angústia e tribulação, nós esquecemos de Deus. E eu muitas vezes me esqueci deste Deus, ao qual muitas vezes eu falo do amor dele. E cada dia mais eu vou aprendendo. Assim como eu falei para o irmão hoje, que cada vez mais eu aprendo da palavra de Deus, ao qual Deus ele fala conosco, ao nosso coração, não porque merecemos, mas por graça e misericórdia. Porque o que o homem normal, natural, merecia era somente uma coisa, a morte. Mas Deus, ele viu graça. 5:45, para que sejais filhos do Pai que estás nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Essa é a vontade de Deus. Mas a vontade do homem natural aí que a gente fala às vezes dos apóstolos que estavam meio perdidos. Porque para muitos cristãos, o cristão ele vê o ímpio prosperar e fica bravo. Eu sirvo o Deus vivo, o Deus que tudo criou, o Deus do ouro e da prata. Meu pai é dono do ouro e da prata. Para mim nada vai faltar. Quantas vezes nós vimos cristãos falando isso? Meu pai é o dono do ouro e da prata, para mim nada vai me faltar. E daí quando falta alguma coisa, por mais que ele não deixe faltar nada, vamos lembrar bem isso, ele dá o necessário para nós, o que necessitamos. Mas nós somos regados muitas vezes a mingau. E isso é triste muitas vezes. E quando a gente passa uma dificuldade, a gente já começa a murmurar. Aquela murmuradinha, não falando, mas no coração já pensando. Poxa, eu sirvo o Deus do ouro e da prata, o Deus que tudo criou. Por que eu estou passando por essa dificuldade e o ímpio prospera? Porque a nossa alegria muitas vezes não está em Deus, assim como Paulo quis trazer. Porque a alegria de Paulo era Cristo. Era Cristo. Era pregar a Cristo. E Paulo, ele sofreu. Assim como o nosso Senhor, ele vai falar assim como Cristo sofreu. Que nos conforta em toda a nossa tribulação. Se ele fala em toda a nossa tribulação, é porque passaremos por tribulação. E os irmãos de Corinto passaram também por tribulação. Paulo e Timóteo também passaram por tribulação. Para que também possamos confortar os que estiverem em alguma tribulação. Quantas vezes, irmão Felipe, tu é uma pessoa que às vezes é um guerreiro que não sai do campo de batalha. E eu glorifico a Deus pela tua vida, porque por mais que tu passe dificuldades, tribulações, assim como cada um dos ouvintes, o irmão Felipe ele sempre tem uma palavra de conforto para aqueles que estão ao redor dele. Porque a alegria do Felipe não está nele, está em Cristo. Então ele aprendeu muito, assim como muitos irmãos, não estou agradecendo o irmão Felipe, mas sim a questão da história dele, a qual eu conheço pouco, mas toda a parte que ele me contou e toda a trajetória, ele ainda assim ajuda as pessoas que estão em dificuldades e tribulações, porque ele já passou por isso. Quantas vezes você, droga dependente, agora convertido, já ajudou um droga dependente que hoje está no mundo? Porque você já passou por essa tribulação, você tem como falar.
Você tem... Fala com propriedade. Fala com propriedade, tu não fala da boca para fora. Então, aqui Deus, ele fala para nós, ele nos dá todo o conforto dele. O conforto não vem de ti, o conforto vem de Deus, por meio do consolo com o qual nós mesmos somos confortados por Deus. Um abraço aqui para Leila Freitas, que Deus te abençoe, sendo bem usado o teu presente aqui, ó. Tem gente que morre de... É exibido, né? O Rian Silva também, que Deus abençoe. E o T. Carvalho Vidros, que Deus abençoe. Eu esqueci o nome do esposo da irmã Nájila. Também o Leandro, que Deus te abençoe, Leandro. O irmão Samuel Silva. Deus abençoe, Leandro. Kelly, a vulga tia do Maurício. E a irmã Laurelina Terezinha Meira. Deus te abençoe, todos. Você viu uma pessoa muito parecida com ela aqui, mas ela é uma nossa, né? Não conheço ela. Pode dar esse negócio. Posso? Pode ir, mano. Bem. E toda a questão de conforto não vem de nós, não vem do mundo, vem de Deus, vem de Cristo, que deixou o nosso Consolador, o Espírito Santo. Porque como os sofrimentos de Cristo são abundantes em nós, os sofrimentos de Cristo, eles abundam em nossas vidas. Porque Cristo sofreu para que nós tivéssemos vida, e vida com abundância. Assim também a nossa consolação é abundante por meio de Cristo. Paulo, ele só traz o importante, que é Cristo. Não leve você outra coisa a não ser Cristo. Leve somente a Cristo, porque Ele é que conforta as vidas. Ele é que conforta as almas. Ele que traz para nós o conforto da nossa alma, do nosso espírito. E se somos afligidos, Paulo ele fala, é para a vossa consolação e salvação. Poxa, mas eu vou ser afligido por Deus. Não, de maneira nenhuma. Você vai ser afligido pela vida. Saúde, muitas vezes. Você vai ser afligido por enfermidades. Você não está livre das coisas que o ímpio acontece com o ímpio, você não está livre disso. Você não está livre da morte. Você não está livre de se acidentar. Mas saiba você que o mais importante é que Cristo nos consola. E eu queria falar isso daí até segunda-feira, porque até a gente trocou o tema aquele dia, graças a Deus por isso, porque a gente está iniciando um novo ano. E é mais um ano de lutas, mais um ano de vitórias, mais um ano que muitos vão batalhar, muitos vão sofrer. Então a gente tem que estar preparado com isso. Muitas vezes a gente queremos ouvir uma palavra positiva, uma palavra que conforte o teu coração, o teu ego, inflame o teu ego para que você seja um vencedor. Você já é mais que vencedor em Cristo Jesus. Saiba você isso. Independente da tribulação e angústia, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E se somos afligidos, é para a vossa consolação e salvação, que é eficaz na perseverança dos mesmos sofrimentos que nós também sofremos. Ou se somos confortados, é para a vossa consolação e salvação. Tudo traz a salvação e o conforto que há em Cristo. E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que assim como sois participantes dos sofrimentos, assim também o sereis da consolação. Porque nós não queremos, irmãos, que ignoreis a dificuldade. Não ignore as dificuldades da vida. Mas saiba que elas virão, elas existem. Elas existem. Muitos não querem passar por isso. Muitos não querem, muitos temem a morte. Muitos cristãos temem a morte. Muitos cristãos temem o modo de morrer. Eu fui preocupado com o modo que eu vou morrer, não com a morte, mas sim com o modo que eu vou morrer. Muitos não querem sofrer para morrer. Mas Paulo ele traz porque nós queremos, irmãos, que não ignoreis a dificuldade que nos sobreveio na Ásia, que fomos oprimidos excessivamente acima das nossas forças.
de tal modo que nos desesperamos até da vida. Ele ficou desesperado até pela sua vida. Mas tínhamos a sentença de morte em nós mesmos. Porque ele fala em Romanos que todos nós fomos entregues à morte todos os dias por amor de Cristo. Para que não confiássemos em nós mesmos. Hoje em dia os cristãos confiam, não vou generalizar, confiam em si mesmos. Na força dos seus braços. Na força dos seus braços. E Jeremias, ele fala, maldito o homem que confia no homem. Maldito sou eu se confiar em mim mesmo. Maldito sou eu se confiar na força do meu braço, para me livrar das afrontas dessa vida. Para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra de quem confiamos que ainda nos livrará. Ele nos livrará de toda a tribulação, irmãos. No meio da tribulação, no meio da angústia, o ímpio, ele não tem o Consolador. Porque ele não se achegou a Cristo. Muitos eles creem no seu potencial, no caso o ateu ele acredita no seu potencial, na sua força. Mas o cristão ele tem que saber que no meio da angústia e tribulação, Deus está conosco. Que na verdade o cristão Que vai procurar é Deus, né? O cristão ele espera, assim como o povo de Israel, ele esperava vir a dor para buscar Deus. E uma vez eu falava com uma irmã, a irmã Bruna também, a irmã Bruna é uma bênção de Deus, do antigo ministério ao qual eu fiz parte. E uma vez ela disse, né, irmão Israel, como é difícil buscar Deus em meio à tribulação, né, em meio à angústia. E aquilo ali eu fiquei meditando naquilo, né, mas eu não deixei passar o tempo e falei para ela no mesmo instante, irmã, o difícil para nós é buscar Deus quando está tudo certo. Quando temos comida na mesa, quando temos o salário em dia, quando temos um emprego. O difícil é buscar a Deus assim. É difícil tu pegar e se entregar verdadeiramente a Deus. Tu não entrega o teu coração quebrantado a Deus. Não vou generalizar, irmãos. Há pessoas que glorificam a Deus na bonança e na aflição. E louvado seja Deus pela tua vida, irmão, irmã, que você está lendo a Bíblia. Porque Paulo diz tanto ser viver em abundância como em miséria. Então, nós temos cada dia mais que buscar o entendimento da palavra de Deus. E eu falei para ela, irmã, difícil para nós é buscar a Deus quando está tudo bem. E ela pegou e mudou seu pensamento na hora e disse, é verdade, Israel. É verdade mesmo. A gente tem que buscar Deus quando nós estamos aflitos. Eu disse sim, quando estamos aflitos e quando não estamos aflitos. Nós temos que buscar a Deus todos os dias. Buscar a Deus enquanto se pode achar. Nós temos que invocar a presença de Deus todos os dias das nossas vidas. Nós temos que bendizer o seu santo nome em meio à angústia, em meio à dor, em meio às alegrias, porque ele é digno de ser adorado, independente do que nós passamos, independente do que você passa, irmão. Independente do que nós passamos. E volto a falar que muitas vezes é fácil, né? A gente pegar e o irmão Leandro falava ontem, que é fácil tu pegar e dar uma palavra de conforto, sendo que tu não está passando por nenhuma dificuldade. Mas eu falo isso, irmão, por quê? Porque eu também tenho as minhas dificuldades. E nós temos que ajudar uns aos outros a crescer em sabedoria e graça. Nós não temos que pegar e pensar em nós mesmos. Pensar em mim, a salvação é individual. Isso é mentira, irmãos. Isso é mentira. Porque se você está no corpo de Cristo, você tem que buscar pelos teus irmãos. Orai uns pelos outros. Para que crescemos junto em conhecimento e sabedoria. A palavra de Deus diz isso.
E daí tu vê muitos falando hoje em dia que a salvação é individual e deixa o seu irmão na mão. Deixa o seu irmão em dificuldade, abandona o seu irmão. Irmãos, em meio às lutas desta vida, angústia, tribulação, saiba você, saiba eu também, através da palavra de Deus, que Cristo, o nosso Consolador, está conosco. Deus está conosco em meio às lutas. O general das grandes batalhas que não perdeu nenhuma batalha. O Deus vivo, o Deus forte, o Deus que você professa a sua fé e crê, está conosco. Eu tenho muito o que aprender, irmãos. Eu falava isso com o irmão hoje. E a gente tem muito o que aprender com Deus. A gente nunca vai estar no pleno conhecimento. É difícil tu aprender de Cristo, porque ele é muito humilde e muito manso. A gente até brinca com o Leandro às vezes, que o Leandro é bem Pedro, né? Então, mas ele é um homem de bom coração. Mas saiba você, ouvinte, que Deus está conosco, e Deus vai ser conosco neste ano também. Onde muitos estão preocupados com a guerra que nem está para acontecer, mas já levantou o alarde de preocupação de muitos cristãos. Muitos cristãos estão preocupados com guerras e rumores de guerras. E a gente sabe que ainda não é o fim. Mas saiba que você, se tiver uma guerra, Deus está contigo. Deus estará conosco. Ele é o nosso Consolador. E Deus estará conosco também no sábado, agora dia 11, a partir das 22 horas, não a partir das 22 horas, porque não tem um horário para Deus estar conosco, né? A gente não marcou um horário na agenda de Deus, porque Ele está conosco todo o tempo. E o tempo todo Deus está conosco. Mas saiba você, meu irmão, que lá você apresente o seu culto a Deus. Entregue o seu coração, a sua angústia, a sua tribulação a Ele, as suas dores, porque Ele estará lá para tratar contigo, para te livrar desses fardos que o nosso adversário coloca em você, até mesmo os da nossa própria casa. Que Deus venha abençoar a tua noite, que Deus venha manifestar sobre a tua vida bênçãos sem medidas. E o quão bom é nós meditarmos na palavra de Deus. O quão bom... Não, eu tô... Ah, tá. Quer falar mesmo? Não pode falar. Porque eu falo demais, né? Se deixar, Não, sabe pode. Que eu vou falando, né? Programa do Israel hoje. Aí, meu Miranda, quer falar? É que eu tô baixando música. Tá baixando música, irmão? Ah, louvor, né, cara? Ah, tá. Não? Louvor ou canção? Hinos? Louvores. Louvores, bênção de Deus. E a gente tem que cada dia a Deus, irmãos. O Felipe ainda falava ontem no programa, juntamente com o Leandro, e vamos frisar novamente todos os programas a questão da leitura da palavra de Deus. Buscar a ler a palavra de Deus, porque em meio às tribulações muitos abandonam a Cristo. E a gente tem que buscar, em meio à tribulação, buscar cada vez mais se aproximar de Deus. A gente tem que pegar e se achegar mais a Deus, porque Ele estará conosco. Porque muitos ainda assim têm dificuldade de entender a sua salvação, de ter o seu pensamento em cima do muro, se está ou não salvo. E a gente sabe que através da palavra de Deus, você que confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, saiba você que você está salvo. E muitos não conseguem entender ações. Em meio às dificuldades da vida, muitas pessoas se entregam e retrocedem da caminhada. E quantos testemunhos a gente escuta, e até mesmo o irmão Felipe falou várias vezes no programa, de pessoas que abandonaram a fé, né? Em meio às tribulações, em meio às dores desta vida, aonde que você planta, você colhe. Onde muitos não querem colher aquilo que plantaram. Tudo se fez novo. Daí usa esse versículo. Eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura. Nova criatura é. Mas o que você fez, você vai colher. Isso é a lei da semeadura.
Aquele que planta, ele não vai, se ele vai plantar uma coisa ruim, ele não vai colher uma coisa boa. Ele vai plantar uma coisa, ele vai colher uma coisa ruim. E é assim que muitas vezes muitos se perdem no pensamento. Muitos se perdem na palavra de Deus. E a gente sabe que por mais que você colha as coisas ruins que anteriormente você plantou, quando você estiver colhendo, você vai estar com Deus. Deus estará do seu lado para te ajudar a sair deste aperto, desta angústia e dessa tribulação. E Paulo, ele segue falando aos irmãos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, e que confiamos que ainda nos livrará. Juntos também ajudando com orações por nós, para que pelo dom a nós concedido por meio de muitas pessoas, graças sejam dadas por muitos a nosso respeito. Porque o nosso regozijo é este, o testemunho da nossa consciência de que, com simplicidade e sinceridade piedosa, não com sabedoria carnal, mas pela graça de Deus, tivemos nossas conversão no mundo, e mais abundantemente convosco, porque não vos escrevemos nenhumas outras coisas, senão as que ledes ou reconheceis, e eu confio que vós as reconhecereis até o fim. A palavra de Deus. Nada a mais que isso Paulo trazia. Simplesmente a palavra de Deus. Aquilo ao qual ele tinha no conhecimento da lei. Ele trouxe para dentro, e a gente falava isso segunda-feira, quando ele se fez de judeu para ganhar os judeus. A visão do reino. Porque não vos escrevemos nenhuma outra coisa, senão as que ledes ou reconheceis. Como também nos reconhecestes em parte, que somos o vosso regozijo, assim como também vós sois o nosso no dia do Senhor Jesus. Paulo ia se regozijar com os irmãos em Cristo de Corinto. E nesta confiança propus anteriormente ir até vós, para que tivesseis um segundo benefício, e de passar por vós até a Macedônia. E novamente retornar da Macedônia e ir a vós, e ser conduzido por vós no meu caminho em direção à Judéia. Quando eu, portanto, deliberei isto, usei de liviandade, ou o que proponho, o delibero segundo a carne, nada o que Paulo fazia era da sua vontade. Nada que Paulo trazia em suas cartas era da sua vontade. Tudo era da vontade de Deus, nada era da vontade dele. E hoje em dia a gente traz muitas coisas das nossas vontades, do nosso querer, para que em mim haja sim, sim, sim e não, não. Mas como Deus é verdadeiro, a nossa palavra para convosco não foi sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi pregado entre vós, por nós, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele foi sim. Porque todas as promessas de Deus nele são sim. E por ele, o amém. Para a glória de Deus por nós. Ora, aquele que nos estabelece convosco em Cristo é o que nos ungiu e é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Além disso, eu invoco a Deus por testemunha sobre a minha alma, de que para vós, para que vos poupar, ainda não foi para Corinto, não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas somos ajudadores de vossa alegria, porque pela fé estáis em pé. Em meio às tribulações que Paulo passou, pela fé em Cristo, ele continuava de pé. Assim nós temos que estar firmes. E a gente falava o ano passado na questão da fé em Deus. E nós temos que cada dia mais estar firmados e pedir a Deus para que Ele acrescente em nós a fé. Para que nós venhamos estar de pé nos dias maus.
para que nós venhamos estar firmes em meio às adversidades que irão sobrevir sobre as nossas vidas. E que Deus venha cada vez mais colocar no teu coração, irmão, a certeza da salvação e a cada vez mais fortificar você em fé em Cristo Jesus, para que a vossa fé não seja morta, porque Cristo tem que ser a tua rocha. Nós temos que crer em Cristo, crer firmemente, fielmente nele, porque se nós não estivermos firmes em Cristo, no meio da angústia nós vamos largar correndo, no meio da tribulação nós vamos abandonar tudo e voltar para trás, aonde nada tem de bom. Amém. Onde Ou seja, nada, continue olhando para o autor e consumador da nossa vida. olhando verticalmente, né? Não horizonte. A Thaís Danilo Antônio Jean, que Deus abençoe aí, Thaís, em nome de Jesus. Deixa eu molhar as palavras. Ah, tá. Não quer falar nada, irmão? Não, pode ir. Tá quietinho hoje, hein? Estou pensando Tá pensando? naquilo. Na janta ou no café? Cara, eu não tomei nem café da tarde, cara. Vou pensar nos dois a partir de agora. Coloquei esse... Uma dúvida. E mesmo assim, irmãos, Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, tinha pessoas que estavam contra ele lá. E mesmo assim, uns se entristeceram com Paulo. E ele fala, por mais que eu vos entristeci, quem é que me alegra, senão o mesmo que foi entristecido por mim? O quão importante é isso daí, irmãos. Você saber que você entristeceu a Deus, você entristeceu a Cristo. E quem o alegra, quem alegra você e eu, é aquele que nós entristecemos muitas vezes. Muitas vezes até no nosso dia a dia, né? Onde muitos com pensamentos, sentimentos, amarguras, rancor, ira, ódio. Então a gente tem que entender que por mais que nós entristecemos a Deus, Ele nos conforta por graça e misericórdia. Não porque merecemos. Porque há muita aflição e angústia do coração eu vos escrevi. Com muitas lágrimas, não para que vos entristeceis, mas para que conheceis o amor que eu tenho mais abundante por vós. Mas se alguém causou tristeza, não causou tristeza a mim, senão em parte, para eu não sobrecarregar a todos vós. Suficiente para tal homem é esta punição, a qual foi infligida por muitos. Que Deus abençoe a tua noite, ouvinte, que Deus abençoe cada vez mais a tua vida, e continuamos firmes com Deus, firmes em Deus, esperando cada um de nós o retorno de nosso Salvador e nosso Senhor. E nós, do Projeto Impactar, esperamos a cada um dos ouvintes no sábado, na balada do projeto. Aí, irmão. Não vou ficar até o final, irmão, mas eu vou. Vou lá dar nojo, né, irmão? Vou lá me incomodar. Vou lá para ver se eu me converto, né, irmão? Essa é bem a realidade, né? Porque esse ano eu tô pedindo a Deus para que eu venha me converter cada vez mais. Então eu vou lá para buscar Deus, assim como cada um dos irmãos estará lá para buscar a Deus e cultuar a Deus. E é onde muitos tiveram opiniões contra o título desta balada, muitos tiveram pensamento contra, né? Mas que Deus venha agir em nosso meio, assim como os irmãos vêm orando diariamente, assim como nós viemos orando para que este encontro, esta balada, este culto de adoração a Deus venha ser um marco para transformar vidas, não somente a daqueles que são ímpios, que estarão lá, mas também as nossas vidas, porque lá terão pessoas de diferentes ministérios, né? Então a gente tem que ver que Deus é o mesmo. Deus, ele vai trazer maravilhas em nosso meio, e Deus fará maravilhas naquele lugar no sábado. E que Deus venha abençoar a tua noite, ouvinte, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
E os irmãos, hoje é o último dia do programa, né? Quarta-feira. Que os irmãos venham meditar na palavra de Deus. Que os irmãos venham prosseguir cada vez mais lendo as Escrituras, para que nós não venhamos ser enganados por falsos mestres, para que nós não venhamos cair em falsos ensinamentos, mas que nós venhamos estar firmados na palavra de Deus. Leia Coríntios, leia a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta e a segunda carta também, para que você que está em dificuldade dentro do seu ministério, onde muitos olham para os irmãos, né, assim como o irmão Israel fazia anteriormente. Aprendi muito com a carta de Paulo aos Coríntios. Leia as cartas de Paulo para que nós venhamos entender o Evangelho e que nós venhamos ler também para conhecer a Cristo, este Cristo que é contra muitos ensinamentos de hoje em dia. Né? Que Deus venha abençoar a tua noite, que Deus venha te dar um descanso, pela graça que há em Cristo Jesus, que Deus venha te abençoar, ouvinte, uma boa semana, um ótimo final de semana, né? Porque já está em quarta-feira aí. Que Deus venha abençoar a tua vida, teu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje eu falei demais, Não, de novo, Não, tá bom. Ótimo. e eu já recebi... Eu tava tentando... Eu tenho que parar de falar um pouco na rádio, irmão, já estão reclamando já. Então tem que parar. Até às vezes eu fico pensando, né? Fala demais, né? Eu fui pensando, eu só tava tentando, eu tava postando algumas coisas aqui na página do projeto, também tava baixando uns louvores também, e falando com o pastor Cristiano, ao qual nos cedeu o espaço lá na igreja dele lá, né? Então eu tava tentando fazer tudo isso ao mesmo tempo. E ficou bonito aquele lugar lá, né? Ficou, cara, bem abençoado, cara. Ficou bem bonitinho. Então é bênção, cara, porque por enquanto que eu consigo. Tá bom, que é meu consagrado. Por enquanto que tu tava aí ministrando a palavra, eu tava conseguindo fazer o que eu precisava fazer. Então é bênção, cara. É bom que um ajuda o outro, né? É verdade. O Leandro vai, eu não ouvi se ele falou ontem. Se ele vai só pelo ramo. Ele vai ir depois? Ele vai depois. Primeiro ele vai pregar, depois ele vai lá. Vai lá. Benção. Vai ser benção. Irmãos, agradeço a todos que têm nos acompanhado, todos que ficaram com nós nessa 1 hora e aguentou o irmão Israel aí falando sem parar. E fala, né? Mas é bênção de Deus, que Deus dê bastante fôlego de vida para ele. A minha irmã que fala, né? O Israel em casa não fala quase nada. Né? Chega na rádio e fala. Então tem que parar, então. Tem que medir as palavras às vezes. Né? É bênção de Deus. Agradeço a todos que nos acompanharam aí. Um ótimo final de semana a todos. E você que vai estar conosco ali no sábado, mais uma vez, encarecidamente eu peço, não esqueça de trazer aquele quilinho abençoado para deixar ali para ajudar aquele outro irmão que precisa um pouco mais. E eu tenho certeza que vai ser bênção para a honra e glória do nosso Senhor. Venha de coração aberto para receber a palavra do Senhor, venha para adorar a Deus, venha para fazer uma festa, uma noite abençoada, porque eu tenho certeza que vai sair dali não do mesmo jeito que entrou. Sei que vai de coração aberto para absorver a palavra que vai ser ministrada, aprender um pouco mais de Deus, porque eu tenho certeza que nem eu conversei com o Luan agora de tarde, que ele vai estar ali entoando louvores ali e também contar um pouco da sua trajetória, contar um pouco do seu testemunho, tudo para edificar não a si mesmo, mas da onde que Deus tirou ele e o que Deus tem feito pela vida dele, que Deus vai fazer pela vida de cada um que vai entrar ali dentro. Eu tenho certeza que vai ser uma noite de transformação, mudança. E o melhor vão ser mudados pela palavra, não pelo homem, mas sim pela palavra. Então agradeço desde já a todos que vão estar ali, conosco ali, nos ajudando. E como eu pedi ontem, leve seu telefone bem carregadinho. Eu não faço que nem eu. E o carregador, né? Eu não faço que nem eu saio com o telefone sempre sem bateria. Estou sempre sem bateria no telefone. Então... Pois é, né, irmão? Tu é uma pessoa bem difícil, né? Tu é uma pessoa que é bem introduzida no meio digital, mas... Estou sempre sem bateria no telefone. Tá sempre sem bateria. O tablet também aqui, ó. Às vezes eu dando mensagem para me responder só de noite. Já até descarregou. Já foi a bateria também. Irmão, até uma questão de
de preparativo para esse dia 11 aí, vá preparando o seu espiritual também. É verdade. Porque às vezes a gente nos achegamos a Deus com um coração muito duro. E nós temos que entender que lá, ou na sua congregação onde você congrega, o culto jamais será para nós, e sim para Deus. Então nós temos que já nos prepararmos, assim como você vai cultuar a Deus na sua congregação, você já tem que ir se preparando para oferecer o seu culto a Deus. Muitas vezes a gente chega no culto e quer maravilhas, mas tu não faz nada por isso. Não dá um glória a Deus. Não, tu não abre a boca para nada. Só para murmurar. Ou para bocejar. Hoje o culto não estava bom. Hoje o culto não estava bom. Nunca vai ser bom, porque não é para ti. O Leandro falou isso ontem, eu acho. Né? Tem que ir lá para cultuar a Deus. Entregar o é uma entrega racional É uma a Deus. entrega que a gente vai fazer, assim como nós fazemos em todos os cultos de adoração a Deus. E nesse dia 11 não será diferente. Não vai ser diferente. Porque o nome e a balada do projeto lá é um culto de celebração a Deus. Culto de ação de graças, né? Isso Exatamente. É um culto onde a gente vai entregar o nosso melhor para Deus, porque a gente vai receber o melhor de Deus nessa noite. Eu tenho certeza, porque a gente tem orado lá desde o dia 20. Todos os dias, meia-noite, da meia-noite a 1, a gente está lá dentro, em cima do altar orando. Bênção de Deus. Vamos entregar só na sexta-feira. Nosso propósito é até o dia 10, um dia que antecede a balada. E antes nós vamos ter o culto jovem ainda. Que hora é o culto jovem lá? Vai começar às 8. Às 8? E já vamos emendar tudo junto. Já. Benção. Só em casa, correndo, tomar um banho para não ficar fedendo a louça. E Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Hoje eu encerro o propósito da Bíblia aqui, porque ninguém botou o número, né? Eu não o número está aqui. É o número 9. Samuel botou 14. Passou distante. Não, estava aqui, era o número 9. Semana que vem aí, depois da balada, nós vamos fazer mais umas brincadeiras. Que lá vai ter sorteio. Né? Vai sim. Eu vou ganhar alguma coisa. Lá vou ter que ganhar alguma coisa. Ou não? Vai ganhar a presença de Espírito. Então, nós vamos ter lá para distribuir umas bíblias, umas camisetas. Não, as cadeiras eu tirei tudo, velho. Vai ter banco. Carregadão. Não, diga que eu vou ganhar uma cadeira. Ah, uma cadeira? Se Deus quiser. Tá aqui, ó. Te ver. Que Deus abençoe a todos essa noite, em nome de Jesus. Muito obrigado por estar conosco aí, por nos acompanhar todos os dias, nos permitir entrar nos seus lares, dentro das suas casas. Que comecem um final de semana abençoado na presença de Deus. E faça uma forcinha para estar conosco ali. Poxa, vai vir gente de tão longe, cara. Gravataí, Cachoeirinha, Canoas, para estar conosco ali. Você que mora perto aqui, faça um esforcinho também, esteja ali conosco ali. Tenho certeza que vai ser bênção para a honra e glória do nosso Senhor. Amém? Bênção de Deus, amém. Então, fiquem na paz, se prover a Deus. Segunda-feira que vem a gente está aí. Em nome de Jesus.